Então, Adão foi criado no Monte Meru, que é esse monte chamado de Moriá, com terra das 4 partes do mundo, usando água dos 4 rios, dos 4 mares, formando então uma massa de Efer, que é pó, de Dan, que é sangue, e de Mará, que é bile. E aí nasceu Adão. E depois Deus assoprou nas suas narinas, ele adquire vida. Então existem muitas coisas parecidas nas tradições que se assemelham muito com a tradição cristã da própria Bíblia em si. Em Gênesis 2, 7 e 2, 8 tem exatamente a criação, é só abrir e ler. Mas isso não vem ao caso agora. Os conhecimentos hebraicos usam a Torá, que é o ensinamento, a Midrash, que é a procura, e a Misnash, que são os códigos. Mas além disso, existem livros assírios babilônicos, onde o Bush estragou alguns no bombardeio dele. Até isso ele estraga. É Bush das buchadas. Existem livros sumérios acadianos. O próprio Platão fala do Adão hermafrodita no livro dele, Banquete. Ele fala que Adão era hermafrodita. Ele tinha os 2 sexos. Filo, no Egito, de Alexandria, fala que o Adão era bifronte. Ele era como um siamês. São relatos gregos, relatos interessantes, para mostrar essa dualidade que existia na época do paraíso. Ele se unia com animais, ele tinha uma sexualidade bestial. Isso a própria Bíblia também comenta, que ele se une com os animais. Na epopeia de Gilgamesh, que é exatamente ali também, na terra do Sadã, onde tem Enkidu, que foi esse ser fantástico, que é uma espécie de Adão primordial também, ele dizia que Adão, o seu antecessor, se unia com os animais, comprovando mais uma origem. E em Deuteronômio 27 e 21, no livro sagrado dos Levitas, está escrito que maldito aquele que se deita com qualquer animal. Não considere o marido animal. Estou falando animal, animal mesmo. E não considere também deitar com um gatinho. Estou falando deitar aqui é praticar sexo. Aqui vem então o surgimento da Eva, dessas lindas Evas que aqui estão. Em Gênesis 2, 21 e 22, Deus então dá aquele sono profundo para Adão e retira da costela. Costela são os ossos, é terra, quer dizer terra também, os próprios ossos. E ele então tomou do homem, formou a mulher e a trouxe para o homem. Então Deus fez isso. Adão acordou, tinha uma coisa diferente para ele, que era a companheira dele. Em Gênesis 2, 23, disse o homem: este é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela é chamada mulher, pois do homem foi tomada. Então mulher significa tomada do homem, saiu do homem. Isso quer dizer mulher. Então, olha o que a gente produziu. Não é fácil, olha o que saiu da gente. Então saiu do homem. E isso corresponde ao virago, chamado virago. Então a mulher é virago, que é o que saiu do próprio homem também. Agora aguenta, mas é gostoso aguentar. Em Gênesis 2 e 24, portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe. Quer dizer, deixará o homem, o seu próprio pai, a sua própria mãe. Que é ele mesmo. E unir-se-á agora a mulher. Vai unir-se agora a sua mulher. Esses serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher não se envergonhavam. Em Gênesis 3, aí vem a história da serpente, do fruto proibido da árvore do bem e do mal, e aí nasce Lilith como alma que foi encorpada no processo. A hora que Eva mordeu do fruto do discernimento do bem e do mal, ela criou a alma polarizada, que não é mais alma animal. A alma animal, ela é inferior ao minal. A alma animal tem o quê? Sentido, sentimento, emoção, instinto. Só. Animal não pensa, animal não raciocina, animal não tem lógica. Ele observa e repete e registra como instinto e repete tudo isso por instinto. O instinto é o conhecimento que o animal tem dentro dele, mas o animal não raciocina. Fala, bom, quem vai ganhar, a Grécia ou a seleção portuguesa? Aí o cachorro fala, au, au, é Portugal, o au é Grécia. Então ele fala, au, 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 4-0. Não é assim. Então ele não tem dessa. Então realmente, animal não pensa. É o instinto pode ser condicionado, pode-se tirar coisas do animal para ele ser menos violento, pode-se colocar ensinamentos no animal para ele ser mais esperto, repetir coisas, fazer façanhas e etc. E Lilith representa então uma alma nova, alma humana, ou seja, uma alma que tinha mente. E Lilith é feminina e a mente é feminina também na sua origem, porque Eva foi quem comeu primeiro da figueira. O que é comer da figueira? Comer da figueira é se envolver com coisas diabólicas. É isso aí, é o que quer dizer. O que é coisas diabólicas? Diabo vem de diabolos, que significa opositor do homem e da mulher. É se envolver com o quê? Com desgraça, com sofrimento, com problema, com parto dolorido. Até então não tinha nada disso. Tudo era perfeito, tudo funcionava. Não tinha salário mínimo, não tinha NPS, não tinha Corinthians, não tinha nada que atrapalhe a vida da gente. Era tudo perfeito. Aí não, aí começa a polarização. Então ela comeu do fruto proibido, comeu da figueira. Então a figueira representa a polarização. Buda se transformou debaixo de uma figueira. Ele era um rei e quando ele meditou debaixo de uma figueira, tornou-se o grande Buda. Então a figueira é sagrada. E a figueira, ela cai os seus galhos
galhos, o galho faz nascer outra, então a figueira é enorme, ela se reproduz, ela cria. Existem figueiras enormes, magníficas. No Havaí tem uma figueira enorme dessa, eu tive a oportunidade de ver em Honolulu. E lá existem árvores que são assim, onde são feitos casamentos, são maravilhosos, ela tem uma força espiritual muito grande. E a entidade Lilith, ela começou na sua pior estágio, que foi a cobra. Então, qual foi a primeira figura de Lilith? A primeira figura humana, da alma humana, foi a própria serpente. Traiçoeira, desobediente, sem vergonha, maléfica, desrespeitando até Deus, fazendo o contrário do que Deus pede. A alma começou já pela esquerda, começou pelo lado dos fundos, pelo lado errado. E a mulher que começou esse processo. Então, quem começou o processo do erro? Quem começou o processo da desobediência? Quem é mais obediente, homem ou mulher? Ah, as meninas são boazinhas, são nada, lá fora, mas lá dentro não obedece nada, não. Então, a mulher é muito desobediente. Pelo menos eu percebo. É a grande raiz. Sempre foram. Não obedeceram nem a Deus, vão obedecer ao homem, ao avô, à família, à sociedade. Não, não obedece não, mulher é terrível. E tem que estar de bem com vocês, nós somos fritos. Lilith representa a própria serpente no mito do paraíso. E a serpente e Eva e comer do fruto proibido é todo o jogo emocional, todo o jogo da alma. E aí começa todo o processo de Lilith. Partindo da serpente, mais vil, mais traiçoeira, mais rastejante, onde tinha que ser pisada com os pés. Mas a serpente subiu e levou a moça na conversa. Então representa Lilith. Então veja a influência da cobra sobre a mulher. A mulher cobra. E a mulher tem ojeriza de cobra. Não fala de cobra. As mulheres têm medo da cobra, elas fogem da cobra, se assustam com a cobra. Por quê? Isso é um fator lilithiano, é um fator psicológico. Por que a mulher tem nojo de cobra, tem medo de cobra, foge da cobra? Por quê? O que Nossa Senhora é mostrada esmagando a cobra? Representa aquela que foi enganada, que foi Eva, pela cobra, pela serpente. E a outra que subiu, tem as cobras sobre os seus pés, domina a cobra. Então Maria, por isso que aparece Imaculada Conceição, as Marias de todas as tradições, pisando na cobra, esmagando a própria cobra. Quer dizer, dominou. Primeiro a cobra dominou, agora eu dominei a cobra. Então, ela é uma Lilith transformada, de uma mulher animal, de uma mulher fêmea terrível, traiçoeira, cruel, que eu vou falar dela agora, numa mulher sublimada, espiritualizada, fantástica, com uma consciência incrível, que é a consciência de Maria, por exemplo, que representa a Lilith no seu último, utérrimo aspecto, como padrão de mulher. E Jesus, mesma coisa, padrão do homem. Aqui a gente já tem os arquétipos desde o início e como eles se processaram ao longo da evolução. Então todo o processo da evolução é isso daí, é transformar uma mulher animal, um homem animal, através de uma mente 0 quilômetros, trabalhar tudo isso, evolucionar tudo isso, crescer tudo isso, dominar os seus erros, seus defeitos, suas imperfeições, seus traumas, seus problemas e cristificar tudo isso, valorizar de uma forma maravilhosa, chegar na consciência. E aí vem a expulsão do paraíso. Então o que nós ganhamos na expulsão do paraíso? Muitas coisas. Primeiro, ganhamos a mente, representada pela mordida no figo. Ganhamos a mente para raciocinar. Ganhamos o livre-arbítrio. Podemos decidir agora. Tanto é que Eva decidiu. Adão pega, Adão decidiu, eu vou pegar. Já começaram pelo erro. A humanidade começou pelo erro. Os primeiros filhos de Adão e Eva, quais foram? Caim e Abel. E o que ele fez? Matou o outro, de raiva dele. Então veja, olha os problemas que a gente já nasce. Já nascemos com problemas. Já nascemos de incesto. Vocês nunca perceberam isso? Mas a verdade não, porque nós éramos andrógenos, existimos aos milhões, e esse processo foi derivado. O ovo foi invaginado, fomos fechados, e aí surgiram 2 seres na evolução. Quem tinha ovo virou mulher, quem não tinha ovo, que não estava grávido, vamos dizer, virou homem. Então foi simples. Então não tem incesto. Deus não cria incesto. Agora, chega para um padre e fala, bom, sou padre, tem Adão e Eva. Aí Adão teve relação com Eva, nasceu quem? Caim e Abel. Caim ruim, matou Abel. Aí Adão ficou triste, Deus deu 7. Depois deu filhas e filhas. Incesto. Porque como é que fica? Ou Adão teve uma relação sexual com suas filhas para gerar novas filhas, novos filhos. Ou Eva teve relação sexual com seus filhos para gerar novas filhas, novos filhos. Ou entre os irmãos tiveram relações sexuais, senão não tem humanidade. Concorda? Então a humanidade nasceu de incesto. Ah, não pode. Cala a boca. Não fala isso, pelo amor de Deus, você está mexendo na Bíblia. E o pecado original? Minha filha, é pecado original isso daí. Não pense nisso, não. Você é batizado, acaba tudo isso. Pronto. Pecado original acabou. Você não tem mais o pecado de nascimento, mas continua sendo filho de um incesto. Ou não? Não adianta ser batizado, não adianta falar do pecado original, o pecado original é o próprio incesto. Mas não foi assim. Nós nascemos de uma forma normal, de uma forma natural, como eu expliquei para vocês. Bem diferente. Aqui tem muito erro no paraíso. E aí ganhamos
ganhamos então a mente, ganhamos o princípio da egoidade, aí vem o karma, certo e errado, aí vem o sexo, a união sexual e toda esta festa que a gente conhece até hoje, desde a expulsão do paraíso até agora. E nós ainda estamos aprendendo, estamos evoluindo, sofremos muito, mais sofremos do que temos alegrias, amor, felicidade. Nós temos que aprender, porque nós somos burros, porque nós seguimos o aspecto ruim de Lilith, temos que seguir o aspecto bom de Lilith, que a coisa vai ser melhor. Aí vem o surgimento de Lilith. Então Lilith surgiu depois de Adão, antes da mordida de Eva, porque ela era a própria serpente, então estava antes de Eva. E ela surgiu antes de nascer Eva também. Mas só que ela surgia primeiro em sonhos, através de Adão. Então Lilith, na realidade, segundo os hebreus, segundo os assírios, segundo os caldeus, todo mundo, menos os que seguem a Bíblia, que foi manipulada pela Igreja Católica, foi alterada pela Igreja Católica, os verdadeiros textos não são esses de Moisés, foram mudados. Então Lilith foi a primeira mulher de Adão, ela surge em sonhos para Adão. Adão, ele não sabia o que era realidade. Lembra que ele era cego até então? Ele só chegava ao mundo espiritual. Então Lilith veio do mundo espiritual, do mundo angélico para ele e se manifestava através de visões, através de sonhos, para procurar tirar a consciência de Adão do espiritual e trazer ao mundo físico. Porque Adão não tinha visão, então ele não tinha ideia do mundo físico. Então aí surge Lilith fazendo esse trabalho. Ela começa a induzir Adão para entrar no mundo astral e do mundo astral cair no seu mundo físico, no seu próprio corpo. Então, Lilith iniciou Adão ao sexo polar. Adão não sabia o que era. Ele era andrógeno, o sexo para ele era apertar a bolsinha aqui. Já estava grávida, não tinha prazer nenhum. Aí ele imitava os animais e buscava prazer, que não era um prazer adequado, porque ninguém se encaixava direito com ele, com aquele órgão sexual que eu falei para vocês, não encaixava direito, era complicado. Era um esfrega-esfrega que não dava resultado. Era muito difícil. Até que a coisa mudou, virou macho, virou fêmea, e bom, aí é que nem os animais. Mas ele não era assim, ele era andrógeno. Então, ela começou a induzir o Adão ao sexo polar, entre macho e fêmea, à volúpia e aos prazeres. Então, a volúpia é essa ânimo incontrolável, aquela vontade incontrolável pelo sexo, que a pessoa não aguenta, uiva, fica doida, não aguenta ficar dentro dela. E ela surgia, então, como personificação do próprio desejo. Era o desejo personificado. Imagina um desejo chegar na tua frente. Um desejo sexual, ploft, na tua frente. Então ela era a personificação do desejo sexual. Toda libidinosa, toda cheia de libido. Libido é aquela força que a mulher, aquela vontade pelo sexo que ela tem, aquele libido. E aí então ela fica toda molhada, ela fica toda excitada, ela fica toda ansiosa para a coisa acontecer. Sabe aquela angústia? Senão daqui a pouco chega o pai, chega o vizinho, é corrido, chega o marido, sei lá. Então ela fica naquela situação incontrolável. Então ela parecia assim. E Adão se assustava com ela, não conhecia isso. Então ela vinha, e ela vinha em cima de Adão, em cima desse processo. O animal incontrolável, porque ela tem um aspecto animal também, porque ela desceu na matéria, na forma dele, para depois aplicar a forma dela na criação, através da própria geração. Então ela gerou um monte de seres que nós vamos falar. Ela era a mãe da própria volúpia, da própria explosão do prazer, mãe da lascívia, da sensualidade, da luxúria, da exacerbação do sexo. Então a mulher era o sexo puro que caiu em cima de Adão. E Adão bobão vindo tudo aquilo no sonho, sem entender nada, mas entrando nesse processo e sendo iniciado sexualmente dessa forma bruta, dessa forma animal. Ela machucava muito Adão. Ela mordia Adão, beliscava, sugava. Nossa, Adão saía arrebentado desse processo. Essa mulher era terrível. Toda cheia de hormônios, toda cheia de secreções estonteantes que fervilhavam o sangue de Adão. Aquele sangue de parasita começou a ferver. Então Lilith mudou Adão. E aí foi iniciando este andrógeno, iniciando no sexo dioico. Tudo isso no astral. E depois disso aconteceu fisicamente também. Mas primeiro, tudo que acontece fisicamente, antes de acontecer fisicamente, tem que acontecer no astral. Isso aconteceu no astral, obviamente. Acendia a paixão animal de Adão. Ela dava aquelas lambidas quentes, aquelas mordidas, apertos, esfregões, ataques fortíssimos de paixão animal, urrando, mordendo. Era uma bicha mesmo, louca, doida, varrida, imprimindo líbido, volúpia, prazer em cima de Adão. Então Adão começou a ver um outro aspecto da vida. Começou a falar, peraí, aqui tem coisa. O que é isso que eu não conhecia? Então Deus
tinha escondido isso de Adão. E aí começa todo o aspecto sexual que é mais forte, assim, mais animal, mais chucro, mais morde, grita e geme e berra. Sabe essas coisas assim? Que verdadeiras doidas que tem por aí? Que a gente às vezes, eu que moro em hotel, às vezes a gente ouve de longe. A gente fala, pelo amor de Deus, tem Lilith no pedaço. Então é complicado. Mas a gente se faz de surdo e dorme do mesmo jeito. Então, Adão, eu falei pra vocês, tinha 4,30 metros de altura e essa figura vinha pra cima dele. Não era fácil, era complicado. Mas a consciência que tinha era animal, a glândula pineal ainda era externa, ele enxergava no astral, no espiritual, e a visão foi vindo para o físico. Ele não podia pegar de uma visão espiritual e jogar no mundo físico, não. Tem que colocar luz na visão. Então Adão enxergou primeiro o mundo mental, que não existia, então ele não entendeu nada, ela passou por lá, aí ele enxergou o astral, que era o animal. Aí Adão enxergou o mundo astral. Por isso que tudo isso aconteceu no astral, numa outra realidade. Então ele não sabia o que era sonho, não sabia o que era astral. Ele começou a entender o que é astral. E astral é alma, alma animal. Alma alminal é astral e mental, psicomental. Aí começou Adão a entrar no astral, a entrar nas dimensões dos prazeres da carne, dos prazeres materiais, sendo iniciado do astral para o físico. E os grandes processos de bruxaria, que eu vou falar para vocês, são assim. São no astral, não são físicos. Os bruxos atacam no astral, as bruxas atacam no astral. E a repercussão é física, não tem nada físico. Quando a gente vai numa festa de sabá, a maioria delas não é física. Se for física, é fajuta. Ela é festa, desculpe quem é paraguaio, né? Com todo o respeito, mas é uma festa paraguaia. A gente compra aqueles uísques falsificados, é um sabá falsificado. Porque o verdadeiro sabá é no astral. É terrível. Um astral onde a coisa pega, e pega para valer. Eu vou dar uma descrição de uma dessas festas. Então, quem quer se tornar bruxo ou bruxa, vai pensar 2 vezes antes de ser isso daí. Isso, então, foi dando essa consciência animal, e aí começa, então, todo esse envolvimento de Adão. Só que aqui tem algumas regras que é importante você entender. Lilith foi a 4ª criação do 6º dia. Tudo que eu estou falando de Lilith aconteceu, de Adão aconteceu, de Eva aconteceu no 6º dia, ou numa 6ª fase da criação. Porque no 7º dia o que aconteceu? Deus foi descansar. Deus então não fez nada. É o dia do descanso. E qual é o dia do descanso? Sábado. Então as grandes orgias diabólicas acontecem na sexta-feira para o sábado, no cair da tarde. Não deixa entrar à noite, é naquela fase. Ou então na meia-noite. Ou no cair da noite, ou na meia-noite. Aí vem as festas de Saturno, as festas saturnais, as festas de Sabá, que é de sábado, e o sábado propriamente dito. E essa primeira mulher se apresenta cada vez mais fogosa, cada vez mais doida, cada vez com mais e mais sexualidade em cima do Adão, e o Adão fica meio perdidão lá. E aí tem os aspectos sexuais de Lilith. Ela aparecia inicialmente em sonhos, no jardim do Éden, sempre à sombra de uma alfarrobeira. A primeira vez que ela, isso a Bíblia não diz, mas os livros sagrados hebraicos dizem. Então Adão deitava debaixo de uma alfarrobeira, que é um sicômero. Aí o sicômero é uma árvore sagrada. Tem poderes sexuais de magia incríveis, magias lilithianas. Então ele ficava lá e ela parecia toda enfeitada. Ela não era tão bonita como um ser humano, mas era algo não tão feio como Adão, mas era feia também. Era horrorosa, porque ela desceu no nível da evolução, que é o anjo caído. Então ela vinha enganosa, com todo aquele líbido sexual ao extremo, sussurrando no ouvido dele, sabe? Ele ouvia muito bem, não enxergava no astral, e gemia para a boca. A mulher gemia que era um negócio. E Adão ficava doido. Então isso acontecia na sombra de um sicômero. Todos os animais se acasalam, dorso a dorso. Então todos os animais, o macho, ele se acasala no dorso da fêmea. Só tem 3 espécies que se acasalam cara a cara, face a face. Sabe quais são? O homem, o peixe e a cobra. A cobra. A cobra é Lilith, ela que ensinou esse acasalamento cara a cara. Porque até então, todo acasalamento animal, ele é sempre dorso a dorso. É sempre o macho em cima do dorso da fêmea. Aí não, esses 3 não. Então peixe tem a procriação sexual mais sagrada possível. E é totalmente maluca a reprodução do peixe. Por exemplo, tem peixe macho que a fêmea coloca o aspecto feminino nele e ele que engravida. Peixe macho engravida. Então ele que produz a ova, o macho gera a ova. E a fêmea vai assistir o jogo do peixe lá do Santos, na Vila Belmiro. Então, tem coisas absurdas. O que tem de animais anfíbios andrógenos, o cavalo marinho, é muito esquisito aquele ser lá. Então, sexualmente, eles são muito diferentes. Mas eles têm um acasalamento sempre frente a frente. É peixe com a peixa. Ou numa posição de encontro dos 2 seres. Os outros animais, não. E Lilith, então, começa, através da cobra, através desse processo, mudar o próprio acasalamento dos animais para Adão. Então, o homem acasala diferente do animal. É bem diferente. Se bem
bem que aí cada um escolhe como quer. Mas eu digo naturalmente, tradicionalmente é assim. Ninguém pede outra coisa. Mas normalmente é isso. A Lilith nunca queria ficar por baixo de Adão. Queria sempre ficar por cima. Sempre em cima de Adão. E não deixava Adão escapar. Ele ia pra lá, mordia e ficava aquele babando, aquele negócio todo e mordendo, e aí gritando, uivando. Adão não tinha como escapar. E ela sempre dominadora, sempre por cima dele. Ela nunca aceitou ficar por baixo, nunca aceitou ficar dominada, porque ela era a mestra do negócio. Adão era aprendiz. E hoje, em estatísticas que a gente sabe, praticamente 95% das prostitutas oficiais, profissionais, praticam o sexo dessa maneira. Exatamente dessa maneira, porque sente-se bem. E uma mulher também, sem nada contra, hein? Não quer dizer que está errado, não. Às vezes uma mulher, quando quer dominar melhor um homem, mostrar-se mais mulher para aquele homem que é meio bananão, por exemplo, que as coisas não acontecem direito, ela que toma as ações e age exatamente dessa maneira também por cima. Não tem problema nenhum. Mas a diferença é essa. Só que ela fazia com consciência, ele era objeto dela, ela era dominadora. Não aceitava nada, era quando ela queria, como ela queria, do jeito que ela queria. Era terrível. Adão era uma vítima. E ela babava, ela cuspia, ela vinha toda cheia de sangue, toda cheia de secreções, mordia. Adão também fala, tá bom, mas precisa me judiar. Aí o homem, então, é obrigado a reproduzir, não a mulher. Então Deus diz que quem tem que reproduzir é o homem. A mulher não é obrigada a reproduzir. O homem é obrigado. A reprodução é a função do homem. A mulher é a reprodutora. A função dela não é ir atrás de homem para ficar grávida. É o homem que tem que fazer isso. Mas ela tem a função de ser grávida, de gerar o filho. Isso é muito importante. A mulher vai à frente sempre na morte, na frente do caixão. A mulher está na frente, tanto na vida como na morte. Então ela representa todo esse jogo. E a mulher é que nos leva à morte. Existe a sabedoria de caminhão que diz, a mulher é como a estrada, quando cheia de curvas é perigosa, morre mais cedo. Deus não criou a mulher da cabeça, mas ela domina o homem, domina tudo. A mulher põe a cabeça em tudo. A mulher domina a sociedade, indiretamente, mas ela domina. Deus não criou a mulher do olho, mas ela é ansiosa para ver. A mulher não aguenta, é curiosa, ela quer ver tudo. Você vai ter um negócio, eu não te mostro. Nossa Senhora, ela mostra, te atormenta até que vê. Deus não criou a mulher do ouvido, mas ela é ansiosa por ouvir. Nossa, a mulher quer ouvir tudo. Se fala dela, então, pelo amor de Deus. Deus não criou a mulher da boca, mas ela fala pelos cotovelos, fala para burro. Deus não criou a mulher da mão, mas ela toca em tudo. A mulher tem que mexer para falar. Ela é incapaz de não mexer. Você põe uma coisa, ela põe a mão lá. A mulher é assim. Tudo isso é algo exteriorizado na mulher que acelera o processo de evolução da mulher. Ela entra mais no processo, mais no conhecimento, mais na evolução. E Deus não criou a mulher dos pés, mas é a maior pé de valsa, é a maior andarilha que tem. A mulher gosta de andar, gosta de sair, é ruim. Não falo todas, mas em média sim. Veja a natureza da própria mulher aí, é meio estranha. Bom, Adão então começou a mais sofrer do que outras coisas. Ele começou a recusar Lilith. Falou, eu não quero você. Eu não quero ser assim, eu não quero esse domínio. Ele começou a negar o sexo. Quer dizer, a coisa já começou a complicar pro lado dela. Ela não conseguiu dominar. Então ela ficou com ódio de Adão. Quis matar Adão. Falou, como é que você não pode querer isso? Eu estou dando, eu sou a perfeita, eu sou a mestra. Então ele negou o sexo, pois Lilith vinha fisicamente cheia de sangue e saliva, babenta. Até o Adão, naquela fase, falou, chega, meu velho, que é isso? Então ela ficou com ódio de Adão e fugiu para o Mar Vermelho. A gente está falando onde está Bagdá hoje, então ela desceu para o Mar Vermelho, que é o mesmo que Moisés atravessou quando foi ao Sinai. E Deus então manda os anjos buscá-la. Vem aqui, vem cumprir teu papel, mulher. O que é isso? Te joguei aí para quê? E o desejo da mulher é para o homem. Ele falava isso, Deus. O desejo da mulher é para o homem, não é para você, é para o homem. Mas aí inverteu. Hoje o desejo é para a mulher, não é para o homem. Veja a esperteza da mulher. Aí os anjos já acharam Lilith nas charnecas do Mar Vermelho. Mar Vermelho é uma água que atrai demônios. Quando passa algum navio de guerra, quando acontece alguma coisa no Mar das Arábias ali, que é o Mar Vermelho, que é aquele estreito entre a África e a Grande Arábia, ali dá medo, porque ali realmente é diabólico, é terrível aquela região lá. Então dizem que lá é o lugar de mais demônios na face da terra, com a de Lilith. E ela recusa, os anjos blasfema, xinga todo mundo, é rebelde, e ela começa a desobedecer Deus. Aí vem o princípio da revolta feminina. A mulher nunca está contente com nada, vocês já perceberam? Ela é sempre revoltosa, nada agrada a mulher. Começa da sogra, depois vem o marido, depois vem tudo que existe, a mulher está sempre mudando. Não gosta assim, muda, não gosto disso. A mulher está sempre rebelde. É típico dos arquétipos femininos a rebeldia da mulher, desde que ela é pequena. Só que ela foi oprimida durante muito tempo pela educação. Hoje que a mulher está mais solta, vai tentar segurar uma mulher hoje. A mulher derruba a gente do jeito sem pensar se já rolou. Em Gênesis 3:18 tem um texto completo. Ela está
está no lugar maldito, porque o Gênesis 3,18 foi cortado também. Esse é o complemento do Gênesis 3,18. Está no lugar maldito, onde se reproduzem espinhos, abrolhos, mosquitos, pulgas, moscas, infecções, urtigas, chacais que se misturam com pedra e matam as pessoas, hienas, sátiros e orgias, que é o verdadeiro inferno. E no Mar Vermelho. E Moisés venceu o Mar Vermelho e chegou ao Sinai. Aí veio essa simbologia. Lilith queria formas de serpente. E foi como ela se mostrou para Eva também, né? Quando ela se personificou no plano físico, não no astral. E ela gerava 100 demônios por dia, que eram os filhos do diabo, todos eles chamados de Lilim. Os famosos Lilim, Lilinzinhos, lindos de morrer. No livro Números 6 e 26, está escrito: o Senhor te proteja dos Lilim. Hoje são assurim. Você sabia que no banheiro de vocês, de todas as casas, tem um assurim? Tá lá, esperando. Intriga, confusão, tá tudo bom. Então a gente não pode. Então a gente tem que ter uma espiritualidade, buscar o bem, o belo, rezar, porque o que tem de assurim solto por aí, nas casas, atormentando, são esses que estão provocando essa confusão, né? Geral que tem. Desquistes, um atrás do outro, crimes violentos, conspurcação, drogas. Eles que estão aí, eles são como que atormentadores, que ficam numa casa até pegar. Porque nós estamos no final de um ciclo apodrecido e gasto, e porque a humanidade é assim. E se ela é assim, ela atrai coisa ruim. Você acha que a humanidade merece algo melhor? E o iraquiano tinha um governo que merecia, que era o Saddam Hussein. Agora vai esse bobo aí, o Bush, e vai me mexer num problema kármico. Sabe o que vai acontecer? Tudo isso vai virar pro Bush e pros Estados Unidos. O coitado do norte-americano, que não tem nada a ver, que até contrário a Bush, não gosta dele, que não votou nele, que não aceita essas ações, vai pagar o pato. Ele, os filhos, os netos e todo mundo que estiver lá. Porque ele mexeu num processo de lei. Saddam Hussein estava lá para judiar daquele povo, que aquele povo tinha que ser judiado. Ele tinha que judiar, não o outro lá. Diferente, não podemos interferir nos povos, nos governos, nos regimes políticos, que a gente se envolve karmicamente. E isso acabou com os Estados Unidos. Desde as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki no Japão, não podia ter feito isso. E foi terrível. O Ito já tinha feito o que ele tinha que fazer, um ser de altíssima hierarquia, ele não tinha nada que fazer aquilo. Aí depois foi Vietnã, foi Coreia, e aí começou todo esse processo. Então, quem vai pagar o pato? O norte-americano. E eu tenho sangue meu que é norte-americano. Vai pagar, coitadinha da minha netinha, a minha Heleninha. Vou fazer o quê? Vamos trazer ela para cá. Todo o karma, existe o coletivo, o karma da nação. A guerra gera karma coletivo. Então Lilith é essa mulher animal com uma cabeleira opulenta, com cabelos encaracolados. E veja, uma mulher quando quer se mostrar sensual, ela encaracola os cabelos. Vocês já viram isso? Parece um negócio para enrolar mais os homens, né? Então, essas mulheres perigosas. A gente olha uma mulher com o cabelo encaracolado e fala: opa, olha a Lilith aí. Mas aqui não tem muito encaracolado. Fala aquelas que é enrolada mesmo. Então, são os cabelos encaracolados. E Lilith tem pequenos corações dos seus jovens perdidos sexualmente, sempre molhada de líbido sexual, sangue sensual ao extremo e excitante, e ela tem pés de animal. Eu tive uma namorada que ela era uma diaba. Ou seja, isso foi um teste que fizeram comigo. Foi um teste. Eu sabia que era um teste. Eu sabia não. Eu soube depois, porque eu fui enganado do mesmo jeito. Ela era linda de morrer. Tinha o meu padrão físico que eu adoro, que eu acho perfeito numa mulher. Tinha as proporções que eu acho ideais numa mulher. Porque cada homem tem uma proporção, cada mulher tem uma proporção daquilo que mais agrada. Ela tinha tudo. A cor dos olhos, a cor dos cabelos, o corpo, tinha tudo perfeito. Eu falei: nossa senhora, eu achei minha alma gêmea aí em padrão. Falei: pelo amor de Deus, mas é fora de série. E aí comecei a namorar, ter contato, etc. Até que eu levava pro supermercado, ela comprava algumas frutas, ela só comprava fruta estragada. Mas por que você compra fruta estragada? Eu adoro coisa estragada. Adoro fruta estragada. Banana estragada, laranja estragada, tudo. Eu falei: pera aí, como é que uma pele tão linda, um rosto tão angelical, uma moça tão bonita como ela, adorava coisas estragadas, sentia prazer nisso. Aí começou a se abrir. Ela dizia que quando se olhava no espelho, ela via um monstro. Eu falei: opa, mas linda de morrer e vê-se como monstro? Eu falei: não. Aí eu comecei a explicar: não, isso, tal. Aí tirei esse trauma dela. Aí que ela gostou mesmo de mim. Aí a coisa foi encrencando cada vez mais. E aí o que acontece? Quando ela entrava na água, quando a gente estava no local que tinha água, ela entrava na água, a minha primeira experiência na água com ela foi terrível. Surgiu um ser lá da água, ele era azul, mas meio afogueado, pulou, caiu acima, ele andava, se movimentava da própria água. E eu olhei aquele negócio, ela olhou o negócio, ela gritou e saiu correndo. Aí eu fui atrás dela, aproveitando para não ficar com aquele bicho lá, larguei tudo aquilo, fui lá, acalmei. Aí ela falou: não, isso eu vejo sempre. Toda vez que eu estou na água, com alguém, não sozinha, com alguém, ele aparece. Então era uma ondina com aspecto horroroso, chegou em cima, nossa, que calafrio, que arrepio. E aí vem que negócio do conhecimento, a gente vai conhecendo a mão, vai conhecendo o pé, vai conhecendo a orelha, a gente vai conhecendo a pessoa aos poucos. Aí eu conheci o pé dela. Ela não mostrava o pé de jeito
jeito nenhum. Mas, numa hora, deu pra ver o pé dela. Ela tinha pé de bode. Por cima era normal, era o pé de uma mulher. Se você olhasse de um sapatão de sandália, era o pé normal, com unhas pintadas e tudo. Mas por baixo, era uma crosta, como que se fosse uma pata e peluda. Eu falei, caramba, como é que essa mulher tão linda, tão perfeita, tão assim, tem uma crosta dessa no pé? Aí eu falei, aqui tem coisa, melhor pular fora, senão eu vou entrar em frio aqui. Eu percebi isso. Não, realmente. E ela era terrível. O que ela quis fazer, tentou fazer para me conspurcar, para me degenerar, para ser o mais pérfido possível, ela tentou. Aí eu falei, opa, peraí, tá na hora de cair a ficha. Eu falei, não, peraí, isso não é da minha praia não. Mas eu falo para vocês, eu já passei por essa experiência. É complicado. Então era um desses aspectos personificado numa mulher e que tem essa função mesmo. De pegar alguém e realmente atacar esse alguém. Fisicamente eu estava sendo atacado. Eu não estava percebendo, eu estava entrando no embrulho. Até que eu acordei. Falei, não, peraí, aí deixa eu cair fora. Aí caí fora mesmo. Infelizmente, com muita saudade, com muita mágoa no coração, porque tinha tudo de bom, mas tinha esses aspectos que não dava. Quer dizer, se fosse chegar perto da água dela, era problema. Se fosse olhar no espelho, ela saia correndo. Se fosse olhar o pé dela, pelo amor de Deus, não dava. Então, complicou. Aí, acabou. Infelizmente, mas é uma experiência que eu quero dizer pra vocês, real, sincera, de algo físico que acontece. Algo que a gente não espera, mas que pequenos detalhes levam a concluir. E essas Liliths existem, tá sim, olha, na humanidade. O que tem gente aí com essas Liliths que ainda não perceberam, conselho, olha a planta do pé das meninas. E dos meninos também. É um primeiro ponto, porque eu fui olhar muito tarde, aí a coisa já tinha embaranado. Aí vem a Lilith humana. Mostra o teu pezinho de anjo, meu amor. Vamos na praia. Então essa é a Lilith humana. Tive uma experiência com uma Lilith dessa. Fantástica, maravilhosa. Eu achei esplendorosa a experiência. Mas, por outro lado, perigosíssima. Não sabia onde eu estava me metendo. Que de repente eu entrar bem. Se faz de inocentes. A pessoa mais pura que eu podia imaginar era aquela moça. E a mais depravada que passou na minha frente, que eu pude ver, era aquela moça também. Ela tinha os dois. Era um choque. A mulher mudava de uma hora para a outra. É terrível. É chocante. É uma coisa, uma polaridade muito grande. Que são essas que eu estou falando de Lilith humana. E tem homens assim. São muito bonitos. Padrão da mulher. Mas na hora começa a aparecer essas coisinhas. É fogo espontâneo. Começa a pegar fogo no colchão. Pensa, puxa, o amor tá quente. Tá quente nada. É o poltergeist que tá ali. Tem muitas prostitutas que são assim. Muitas mulheres são assim. Homens também. Mas tem mais mulher do que homem. Nesse aspecto. São terríveis. Isso está de cheio aí. Então eu já cruzei com uma por aí nas encruzilhadas da vida. Então por isso que eu falo, abre os olhos. Cuidado. Lilith então se manifesta também como súcubo, que ataca os homens, que é o aspecto feminino que ataca os homens, e como íncubo, que ataca as próprias mulheres. E como súcubo, que ataca mulheres também. E íncubos, que ataca homens também. Lá eles não escolhem muito, mas em geral, súcubo ataca homem, íncubos ataca mulher. Mas íncubos ataca qualquer negócio que vem na frente, que está afim, e súcubo também, a mesma coisa. Ela é representada como esfinge, como lâmina, como medusa, como impusa, como sereia, como mãe dos demônios, como a mãe das meretrizes, da prostituição e da conspurcação dos costumes. É isso que essa mocinha angélica, linda de morrer, queria fazer comigo. Conspurcar os meus costumes. Mas não sujou muito, não. Não deu para sujar muito. No Zohar, existe o Sefer Yetzirah, que é o mais antigo tratado esotérico dos hebreus. A Lilith é conhecida como Raio Bishat, a besta má, que é a própria diaba personificada. E por seus aspectos de luta, de revolta e de independência, ela é a base da psicologia profunda junguiana e também a base da própria psicoanálise de Freud, ou freudiana. Representa os instintos, os impulsos sexuais, todas as repressões e todas as libertações, como a gente falou. Então tudo isso que tem dentro de vocês, representando alguma coisa parecida, alguma coisa relacionada, é Lilith. E Lilith é a chave de trabalhar tudo isso. Ela representa as libertações também. Nas tradições, na tibetana, ela é Cadus, que é o demônio fêmeo que usa as ondinas. Veja as ondinas que eu falei para vocês. Eu vi fisicamente. Mas é impressionante, vocês não acreditam. Estou falando físico. Você está lá na água com ela. De repente sai, pula para fora assim. Aquele negócio lá. Nossa, que coisa. E vem em cima e ataca. Mas não me atacou. Não veio para cima. Veio para cima dela. Aí eu falei, opa, escapei dessa. Porque se veio para cima da gente, eu não sei o que fazer na hora. Talvez eu tenha uma proteção. Talvez expulsou, não chegou. Mas vai atacar lá. Foi em cima da coitada. Bom, depois chorou 3 horas seguidas. Aí vejo o trauma. Na tradição tibetana é Cadus, demônio fêmeo que usa das ondinas, das iaras, iansãs, sereias, das mães d'água e desses fenômenos que eu falei. Na tradição hindu, ela é Dakinis, que são vampiros, todas fedendo sangue e precisando de sangue, a serviço da deusa Kali. E aos Vimanas, ou Ufos ruins, que são os vermelhos e os verdes. Depois, ela corresponde também na tradição hindu a Pranlosha, que é o suco
súcubo que seduziu o grande sábio Candu. Então veja, grandes mestres foram atacados por súcubos e por esse tipo de figura que eu falei para vocês. Eu não sou mestre nenhum, mas como a gente se mete a querer entrar no caminho da senda da iniciação de uma maneira mais rígida, mais forte, mais comprometida, isso tudo atravessa a nossa própria vida. Faz parte do processo. A gente aprende muito, porque eu aprendi muito com ela. Realmente, o que não deve ser feito. Corresponde na Babilônia a Ishtar, a Vênus, filha de Anu, deus do céu, que amou a Tamuz, que após ser assassinado por Isdubar, foi para Hades, através das 7 portas, buscar o seu amado. É uma história muito bonita essa daí. Na Bíblia, ela está em Isaías, no julgamento das nações, que são os ataques de sátiros e demônios, os chamados onocentauros. Na Bíblia cristã tem, na evangélica eu não achei. São os onocentauros. E como o diabo, que a gente chama como besta, como a própria besta. Ela é a besta do Apocalipse. Na Bíblia, ela também está em Isaías 34:14, no julgamento das nações, que é esses ataques que eu falei. E também está no próprio Apocalipse. Nós podemos dizer que Lilith não está só na tradição cristã, na tradição hebraica, mas ela está também na tradição sumério-acadiana. Representa toda a família dos espíritos maus, que é o Runlil, Mulil, Anlil, Nihil, Lilu, Lilito, Lilac. Por exemplo, Lilac é o mais famoso. Existiu esta entidade, essa manifestação, 2000 anos antes de Cristo. E segundo a tradição suméria, ela vivia dentro de um salgueiro. E salgueiro é uma árvore sagrada. Ela é dedicada a Hermes, o Trismegisto, 3 vezes grande. Então as árvores têm um simbolismo muito grande com as entidades, com os seres especiais. Nós falamos sobre simbolismos das árvores e falamos de todas as árvores sagradas, das principais e daquelas de importância significativa também. Então ela é a própria expressão de Lilith, essa figura Lilac, e que vive dentro de um salgueiro que é guardado por Inanna. Inanna é um dos aspectos da Babilônia de Ishtar. Lilith é Lulu, que representa libertinagem, volúpia ou festas noturnas. Bom, ela é representada nessa tradição suméria acadiana, tendo na cabeça 4 serpentes enroladas. 1, 2, 3, 4, numa forma cônica, e as serpentes, todas elas de frente, têm um formato de um falo para cima, e bem amarradas na cabeça dela, dizendo que é a serpente que domina este ser. Tem seios bem grandes, bem fartos, bonitos, o quadril fino, ancas largas, mas os pés dela são terríveis. Sempre o pezinho. Ela tem pés assim enrugados, pés que parecem abutre, aqueles dedos de abutre, muito feios. E sempre pisando sobre 2 leões. É um leão de 2 cabeças ou 2 leões entrelaçados. E do lado dessa figura, tendo 2 cabeças de leões, como ela aparece, tem uma coruja do lado esquerdo e outra coruja grande do lado direito, que é a representação simbólica de Lilith mais forte que tem. Daí vem a coruja ligada à magia, ligada ao ocultismo, ligado a esses mistérios chamados satânicos. Existem magias que mexem com Lilith, essas magias antigas que vêm desde a época dos sumérios e desde a época da Babilônia, lá na terra do Saddam. Então, por exemplo, para ver, tem que pegar placenta, pega uma gata que acabou de dar cria e pega a placenta dela. E essa gata tem que ser preta e tem que ser filha de uma gata preta, aí pega a placenta e põe nos olhos. E depois procura ver Lilith, e a pessoa vê Lilith através da placenta. É uma prática, quem quiser experimentar, que eu acho que não é uma boa ideia. E também coloca com cinzas em volta da cama para ver se ela vem. E se ela aparece, ela deixa repercussão hiperfísica. Ela mostra. Quando faz isso, ela mostra. E ela deixa pegadas de galo. Então, o galo tem um simbolismo muito estranho na magia. Ele liga-se a serpente, ele liga-se a Samael, o próprio animal de Samael também. Então, o galo é complicado. E o galo representa a Lilith, é aquele macho de várias fêmeas. Num galinheiro só tem um galo. 2 galos dá morte. E aí vem o galo de briga, violência, guerra e representa esses aspectos de Marte, esses aspectos de encrenca, e ela deixa pegadas de galo onde ela passa. Então, se vocês acharem pegadas de galo, quando colocarem cinza em volta da cama, é de Lilith. Ela gosta de locais ermos, sujos, ruínas e sempre perto da água. Lembra que eu falei da água? A água é o grande segredo. Bom, vamos falar um pouquinho dos ataques de íncubos, de súcubos. Os íncubos atacam mais as mulheres, porque eles são machos, e os súcubos são fêmeos, atacam mais aos homens. Então, são figuras
bem esquisitas. Existem íncubos de todos os tipos. Você não faz ideia. Mas, normalmente, depende muito das pessoas. Quando uma pessoa já é meio diabólica, ele já entra no jogo meio feio. Mas se uma pessoa é meio pura, meio inocente, está entrando de gaiato, vamos dizer, dentro dessa história, aí ele vem com toda uma artimanha, tanto o íncube como o súcubo. Então ele começa a induzir pelo astral, ele aparece em sonhos e depois ele repercute fisicamente. Há muito tempo atrás eu tinha programa Quero Viver Especial na Rádio Tupi, eu estou falando há muitos anos atrás, quase 14 anos atrás. E me ligavam muito naquela região, na Vila Guilherme, e me falavam desses súcubos, desses íncubos, e eu dava práticas. Teve um caso de um homem que este ser aparecia quando ele tomava banho e começava a palpar as nádegas dele, beliscava os seios, ele ficava tudo dolorido e ficava até roxo. E o que ele fez? Vai ao médico, começa a ficar roxo, tendo beliscão para todo lado, nas nádegas, nas coxas, pegava as genitálias, mexia, e ele lá, debaixo do chuveiro, só debaixo do chuveiro, não entendia nada. Aí foi ao médico, fazia o quê? O sujeito não tinha religião, nada. E aí ele me ouviu falar desses assuntos, ele ligou para mim. Aí eu expliquei para ele. Ele tomava remédios, aqueles idantal, comital, gardenal, ortenal, todos esses que são neurológicos. E não passava, ele tá ficando doido, tá ficando bobão, meio abobado de tanto remédio pra cabeça. E achava que ele tá ficando louco. Aí eu cheguei pra ele e falei, não, isso daí existe. Isso é um ataque de um súcubo, ou de um ícubo, sei lá eu. Depende de você. Ele te escolheu e está aí. Então como é que você faz? Eu falei, simples, reza o Salmo 90 dessa maneira. Falei isso publicamente na rádio. Na outra semana, ele vinha com esse processo diário, não podia tomar banho. Ele tinha até medo de tomar banho. Então eu tomava o banho mais rápido para ser menos atacado. Tem uns que prolongam o banho nessa situação. Aproveita. Então ele começou a rezar o salmo, simplesmente acabou. Nunca mais teve isso, parou de tomar remédios e simplesmente voltou ao normal. Foi um ataque duradouro. Conheci uma mulher que ela tinha ataques toda noite, de 3 a 4 ataques, que provocava orgasmo, desgaste terrível. Ela era casada, veja a situação, o marido do lado, ela sendo atacada, passava por esse processo, acordava num escangalho total, não se podia manter em pé, sem energia sequer para levantar. Também, mesma coisa. Salmo 90, do jeito certo para rezar, acabou com o ataque do ícubo ou do súcubo que estava lá. Esse ataque dos íncubos e súcubos, ele é terrível. Eu, por exemplo, tive alguns ataques desse, mas eu já sabia o que era. Então deu para sair de letra. O ataque de um ícubo, normalmente, como a pessoa não está muito ligada a coisas diabólicas, então tudo vem no normal. Então a gente começa a sonhar que está numa atmosfera gostosa, está tocando Silvio Mazuca, está dançando um gatão ali, dançando de rosto colado, aí tá tudo certo, tudo normal naquela festa, aí de repente começa a rolar encrenca, começa a ver um rola-rola ali, começa a ver uma cena meia forte ali, e aí de repente aquele ser que está dançando, imagina que é um súcubo, está dançando com um homem, ou ícubo dançando com uma mulher, aí começa a apertar. Aí vem esfinge, que vem de esfingre, que é apertar, que significa sufocar. Então aí vem o ataque. A pessoa então começa a apertar, começa a sentir esse processo, começa a sentir falta de ar, começa a machucar, começa a doer. E aquele ser começa a ficar bruta, e começa a ter um hálito pestilento. Não é hálito ruim, é hálito pestilento, é uma coisa horrorosa, que a gente não aguenta. Vomita na hora, assim. Tem pessoas que até vomitam dormindo. É terrível. Então aquele hálito ruim, aquele olho começa a transformar o rosto, vira um monstro, vira uma coisa horrorosa, e apertando, e mordendo, e rasgando, e unhando, e depois forçando a parte sexual, tirando toda a secreção, tirando até a última gota, sabe? Das secreções vaginais, das secreções dos homens também, dos espermas, e provoca orgasmos sequenciais doloridos, horríveis, que no final é só dor, a pessoa sofre muito, e acorda daquele jeito, ela assustada e tudo mais. Isso é o ataque de um ícubo. Às vezes vem de maneiro, depois pega firme. São muitos ataques, e com certeza muitos de vocês já tiveram ataques, talvez não tão detalhados, não tão fortes, mas faz parte. Agora, por que eles atacam? Às vezes é o nosso vizinho, às vezes é o ambiente, às vezes são entidades que a gente traz. Por exemplo, eu não estou bem, então trago alguma coisa, quando eu vou dormir essa coisa me ataca. Tem pessoas que fazem ataques propositados, direcionados. Endereço tal, atacar aquela mulher. Eu vou no endereço tal, atacar aquele homem. Então, os ataques que eu recebi foram cobras mandadas, foram ataques mandados. Mas aí a gente aprende a lidar com isso e depois não faz mais efeito, você sai dessa. Mas são os ataques que a gente tem. Agora, quando ele começa a ser repetitivo e a gente não tem como administrar, aí complica. Isso leva a neurastenia, leva a desequilíbrio nervoso, desequilíbrio emocional, desequilíbrio psíquico. A pessoa se arrebenta na vida. Então, tem que enfrentar isso daí. Procuram por essas condições, procuram às vezes, porque uma pessoa tem uma necessidade e às vezes no astral ele sente essa necessidade e fala, opa, achei quem tá afim, vai em cima dela. Às vezes é por excesso de pureza. Então, quem sofre os maiores ataques são pessoas puras. Então, o que tem
de padre que sofre ataque de íncubo e súcubo é fora de série. Porque ele fica o dia inteiro lá no confessionário. Aí chega, ih, seu padre, ele fez isso, fez aquilo. O padre já fica com a orelha vermelha, latejada. Aí chegou, você precisa ver o que aconteceu. Aconteceu isso. Aí começa a contar os pecados, aquilo começa a mexer na cabeça do padre, que quando ele vai dormir, ele está com embrulho. E esse embrulho ataca. Então o confessionário é o alimento dos íncubos e súcubos. Então eles ficam lá, vendo quem que faz coisas estranhas, para poder usar essas coisas estranhas. E o padre recebe tudo isso. Por isso que o padre é atacado. As freiras purinhas, casadas com Jesus, aquelas virgens eternas, essas são atacadas, porque são muito mais interessantes do que alguém que está por aí já na minha mão, por exemplo. Então imagina que o grande homem das trevas ou a mulher das trevas fala, já está na minha mão, então isso não me interessa. Vamos pegar quem não está, vamos pegar aquela freirinha, vamos pegar aquele padreco, vamos pegar aquele pastor. Então às vezes a espiritualidade e a pureza provocam os ataques que é para conspurcar a pessoa. E às vezes a pessoa é tão conspurcada que já faz parte da rotina dela, tudo isso daí também. E às vezes é o teste que a gente faz. No meu caso, não era nenhum nem outro. Não era nem padre, nem puro, nem santo, homem normal. Então no meu caso foi um teste. Conhece, passa pela experiência e paciência. Então são íncubos e súcubos. Tem muitos ataques. Às vezes é uma mulher enorme. Nossa, horrível! Ela senta no peito do homem e aí a gente sente uma falta de ar e a coisa começa. Nossa Senhora! A gente não consegue mexer, dá paralisia e você fica perdido. Às vezes é um homem horroroso. Imagine o pior homem da vida de vocês, o mais escroto, mais esculachado, mais vagabundo, mais feio, mais nojento, mais fedido, sentado pesadão em cima de vocês e provocando essas coisas. É nojento. Agora, não é nenhum Bandeiras que vai lá, não é nenhum Brad Pitt que vai lá. Pode até começar assim, mas ele se transforma. Existe uma transformação muito grande dessas entidades. Elas se transformam em animais, elas se transformam em gatos, em bichos. É terrível. O ataque de íncubo é uma experiência interessante para a gente entender como funciona, o que é isso, mas é algo desgastante, é algo complicado. Então a gente tem que saber como administrar para poder evitar tudo isso. A maneira certa de rezar é o Salmo 90. Tu que habitas a sombra do Altíssimo, na proteção do Deus do céu descansará, blá 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 blá, 10.000 cairão à tua direita, não se aproximarão de ti, nananã. Aquilo é o apito de chama anjo. Mandarei meus anjos acerca de ti. Quando você reza, você pega o dedo maior, que é o dedo principal, enterra bem no olho da mão, que é esse olho por onde entram efeitos espirituais. A gente tem um olho aqui na mão, na palma da mão, que é o olho da sensibilidade, que é o olho dos milagres, da captação, das bênçãos. Então enfia aqui e aperta fortemente. Enfia esse outro, aperta fortemente. Arreganha os dedos dos pés. Abre a Bíblia no Salmo 90 e manda ver. Mas rezar a Bíblia, assim forte. Quer ver só? As duas. Por isso que tem que deixar a Bíblia, se tiver metade da Bíblia, você não tem como virar. Então tira um xerox, emenda o xerox e põe um xerox na tua frente. Tem que usar a cabeça. Mas aí, quer ver só? Diz assim, olha, eu quero. Experimente dizer, eu quero. É fraco. Agora aperta aqui assim, bem forte, fala, eu quero. Olha, é uma força que dá. Então isso dá força no salmo. E os dedos puxados dá força. Então a gente reza o salmo para livrar disso, para proteger, para desmanchar isso, para não chegar perto da gente e pronto. Acaba, simplesmente não vem. E a gente tem uma proteção pelo salmo. O Salmo 90 tem essa capacidade, tem essa função dentro da magia. Então é só saber fazer, que é isso daí. É querer, eu vou usar o salmo, eu vou ler o salmo. Então, antes de ler o salmo, eu vou usar esse salmo para isso. Se não tiver propósito, não tem a fórmula mágica. Então, eu quero me livrar do súcubo. Eu não quero ter ataque desse tipo. É o que eu quero. Então, esse é o objetivo. E vou conseguir. E começa a orar, desejando intensamente isso aconteça no meio do salmo. Já aconteceu, estou protegido, realizado, acabou, pronto. Não tem mais problema. A gente tem que usar essa postura. Então essa autoconfiança, junto com a força do salmo, junto com essa postura de convicção, faz então a própria proteção. E não vem mais não chega perto. E a gente fica protegido, porque é obrigado nessa postura, nessa condição, a ter alguém do teu lado quando você dorme. E vai ficar lá o tempo todo, você vai ter uma noite tranquila. Então são os ataques de magia negra, de súcubos, íncubos, lilitianos. São fantásticas as experiências, eu conheço muitas experiências de vários tipos, são coisas assim chocantes, alarmantes, bonitas até, mas que depois viram desgraças horrorosas. E às vezes isso vem no crescendo. Primeiro é uma coisa humana, a coisa acontece humana, a pessoa fala, puxa, seria até bom repetir isso. Aí vem, já não é bem humana, já começa a machucar, aí a coisa já começa a virar animal, aí vem as mordidas, aquilo que a gente fala da Lilith, súcubo é a própria expressão dela, aí vem a dor física mesmo, marca física e repercussão hiperfísica. Então, como é que eu tenho uma mordida no pescoço? Como é que eu vou falar pro João Trigão, que foi
foi um súcubo. É complicado. Mas fica a mancha vermelha lá, fica a marca vermelha, fica a mordida, fica arranhão. A gente vê arranhão na pessoa. Mas de onde vem esse arranhão? A coisa é complicada. Esse é o ataque dos súcubos. E isso, naquela região do Oriente Médio, o que tem de súcubo lá, você não faz ideia. Lá é a região dos súcubos. No Mar Vermelho, se você dorme à margem do Mar Vermelho, o ataque de súcubo é direto, vem direto em cima da gente. Então existem aquelas orações onde a gente levanta a mão bem alta, assim, para lá, para Deus, e faz os esconjuros, suas orações. Eu não tenho o texto aqui, mas são orações. A gente usa o salmo aqui, não tem problema, pode usar outra oração. Então são dirigidas a Suíla, a Marduk, a Saamas e a Ishtar, que são as divindades solares da luz que protegem contra as trevas. Então Ishtar representa Maria, por isso que ela já venceu a serpente. Então a mulher, Lilith, ela representa-se com a lua. E aí existe a Lilith negra, que a gente chama, ou a Lilith das trevas, nesse contexto de luz e trevas, só isso. Então a Lilith das trevas, ela tem duas representações. Naquela postura que está 28 minguante, quando a lua é minguante, ela aparece metade dela, que a gente vê, e ela é chamada Lilith, onde ela tem muita força. E também quando ela está nova, que ela não recebe o sol diariamente. A gente nem vê a lua, é um chumaço de algodão, ela está como trevas. Da mesma maneira que na magia branca a lua nova é importante, e na magia negra a lua nova também é importante. Falo na alta magia. Na magia sentimental é a lua cheia. Então a lua cheia mexe com as emoções, com os sentimentos. Aí a lua funciona tanto na nova, para alta magia, magia superior, mesmo negra e branca, e na lua cheia funciona para feitiço, coisas do amor, coisas que as mulheres são especialistas, como descendentes de Lilith, em fazer isso. E aqui tem os ciclos da própria lua. A mulher muda exatamente como a lua. A mulher muda a cada 7 dias. Então tem 7 dias que a mulher está nova, tem período que a mulher está crescendo, tem um período que ela está cheia do marido e cheia de vitalidade, bonita, tem um período que ela está minguada. Está meio minguada, meio acabada. Então a mulher muda muito conforme a lua. Por isso que diz que a mulher é lunática. Então a mulher muda muito. E a lua, ela tem um ciclo, a lua saindo de um ponto, desse ponto aqui, e dar uma volta completa, ela demora 27,8 dias. Então, 27,8 dias. E qual é o ciclo menstrual da mulher? 27,8 dias. Por isso que as regras menstruais sempre tendem a antecipar um pouquinho. Tem umas que são atrasadas, são lerdas, mas a maioria antecipa. Então, existe uma precessão menstrual, porque elas acompanham o ciclo da lua. A ovulação que a mulher tem é uma ovulação igual à lua. Tudo que acontece na lua acontece dentro da mulher. A mulher, quando engravida, ela parte de uma nova, onde o óvulo está no útero, aí começa a crescer, fica com tudo cheio, aí ela pare o filho depois de 9 meses, começa a minguar, fica nova para mais uma. Esse é o ciclo da própria mulher. A mulher às vezes é apagada, às vezes ela é exuberante. Vocês já viram uma mulher quando vai numa festa, num baile assim? Ele fala, aqui, de onde sai essa mulher? Nossa, essa é minha namorada? Essa é minha esposa? Essa é a garota? Ela vem totalmente transformada. Então a mulher tem essa transformação correspondente à lua. E a lua tem 4 fases, a chamada nova, que ela nasce às 6 da manhã, fica no topo do céu ao meio-dia e se coloca às 18 horas. Então ela está o dia todo. E no topo do céu, meio-dia, está a lua lá. Então é lua nova. É fácil achar, está exatamente na nova. Depois ela começa a crescer, começa a aparecer a lua como uma pequena faixa no formato de C, como se fosse o C de crescente no céu. Então ela vai crescendo, vai encorpando, até ficar metade de um queijo redondo, que é esta fase chamada quarto crescente. Quando está quarto crescente, metade de um queijo, no formato de um C gordo, ela nasce ao meio-dia, fica no topo do céu às 18 horas e se põe à meia-noite no horizonte. E ela continua a crescer, até ela ficar redondinha, cheia, plena, bonita. E a lua bonita é a lua da noite. Então ela nasce às 6 da tarde, fica no topo do céu à meia-noite e se põe às 6 da manhã. E Lilith tem muito a ver nos feitiços com a lua cheia. Tem muito a ver com a magia obscura na lua nova. E tem muito a ver com a magia quando ela é minguante, que ela mingua as pessoas, ela mingua as energias, ela mingua tudo que ela se envolve. A lua se aproximando da terra gera as marés. A mulher se aproximando dos homens também gera as marés. Então o homem vai na maré da mulher. Do jeito que a mulher tá, o homem vai junto. E a mulher fazendo a maré da gente. Então a cada 7 dias, nós somos casados na realidade, ou vivemos nós homens, com 4 mulheres. Nas suas 4 fases lunares. São 4 mulheres. 4 personalidades. Tem mulheres que na fase menstrual, nada acontece. É tão normal, não sente nada, tranquila. Então são pessoas que têm uns aspectos lilithianos bem trabalhados dentro dela. Mas tem outras, nossa, e dói o cabelo, e não sei o que lá, e dói as costas, e não sei o que lá.
fica uma fera, chega perto de mim, aquele lenço com álcool na cabeça, aquela loucura, é atrovenão pra cá, atrovenão pra lá, é Neosaldina pra cá, Neosaldina pra lá, são complicadas, tem mulheres que são complicadas. Aí o que é? É um problema que ela tem desses ajustes, ela não está enquadrada nas suas fases, ela não tem o seu equilíbrio nessas fases, isso se repercute na fase que a gente chama menstrual. Então a Lua dá a volta em torno da Terra em 27,8 dias. Se a gente colocar um ponto aqui, ela gira devagarzinho. Então a gente sempre vê um lado da Lua. O lado daqui a gente nunca vê. Mas se ela sai daqui e volta aqui, ela deu uma volta completa em torno dela. Então a Lua demora 27,8 dias para dar a translação em torno da Terra e 27,8 dias para girar em torno de si mesma. Por isso que a gente só vê uma face da Lua. E essa face oculta é Hécate. É a Lua negra, é a Lua escura. E existe aqui atrás da Lua o conhecido cone da Lua, que é uma projeção para fora da Lua e que determinados seres que mexem com esses valores não devidos, seres de hierarquia, são jogados aqui nessa região atrás da Lua. Não vem o Sol, então ficam sempre na região de trevas, até que sejam resgatados. Por exemplo, uma das maiores consciências do mundo foi Rudolf Steiner. São 7 consciências maiores nessa época, e Rudolf Steiner foi um deles. Ele criou a medicina naturalista, as bases que a clínica Tobias usa, ele criou a agricultura biodinâmica, a comunidade dos cristãos, ele criou a pedagogia Waldorf, que é a escola antroposófica, todo um sistema maravilhoso de ensino, que eu tive a oportunidade de formar 4 filhos nessa pedagogia, porque eu acreditava, são 4 exemplos de sucesso hoje. Então veja, ele fez besteira, porque tudo que ele fazia ele era atacado, punha um fogo, então no instituto goetiano dele punha um fogo, no outro punha um fogo, então ele era atacado pelas forças do mal. Ele falou, mas eu tenho o que fazer? Então ele hipnotizava pessoas ricas e as pessoas ricas davam dinheiro para ele, propositalmente. Mas ele fazia isso com quem podia, que sabia que não ia interferir. Mas é errado, nós não podemos, nem se o sujeito tem sobrando, fazer isso. Isso é magia negra, magia das trevas. Já que é magia negra, ele fez, cumpriu a missão dele e falou, agora eu pago o pato. Ele foi jogado no cone da Lua. Ficou lá. Porque um ser dessa consciência, como castigo, que não podia fazer isso e sabia que não podia. Mas ele fez porque falou, eu tenho que fazer minha missão, custe o que custar, nem que eu tenha que me matar, que eu tenha que acabar com tudo, mas vou fazer. E fez. Aí foram buscá-lo lá. Então ele foi retirado de lá e hoje está aí no meio do contexto evolutivo novamente. Então, são as regiões tenebrosas atrás da Lua. Eu tive a oportunidade de ver a Lua, essa região. Então, estive na Lua, passei pela Lua numa viagem astral. Então, fui levado. Então, muito antes da Apolo chegar lá, eu já cheguei antes da Apolo. Então, eu já tinha visto a Lua, tinha visto tudo, passei por trás dela. Fui até Marte, uma viagem de 75 milhões de quilômetros. Eu fiz essa viagem numa noite. Instantânea, rápido, uma velocidade incrível. Lá tive as minhas vivências e vi tudo isso. E a gente sente, quando passa por aqui, mesmo nessa vivência astral tão lúcida como nós estamos aqui, a gente sente uma energia muito tenebrosa do lado de lá da Lua. Os próprios astronautas sentiram isso. E todas as vezes que eles passavam lá por trás, isso se repercutiu em desequilíbrios violentos neles. Todos voltaram desequilibrados. Que é isso que tem aqui atrás. Aqui atrás é um maior lixo. Sério, é complicado. A face oculta da Lua, a face escura. Ela é muito fria, porque não recebe sol. Porque só um lado recebe. A gente só vê 50% da Lua. Os outros 50% é sempre escuro. Por causa disso, ela gira em 27,8 dias, que faz com que ela gira 27,28 dias em torno dela. Então a translação é 27,8 dias, que é o dia lunar completo, e o giro dela, que é o dia lunar, também é 27,8 dias. Então a gente nunca vê outro lado. Então esse lado é o lado Lilith. Aí vocês vão entender Lua Negra. Essa lua tenebrosa, essa lua das trevas que nunca recebe luz. Então a pior fase da lua, é a pior magia que a gente faz, é a magia de Hécate, que está lá atrás. É terrível. E eu vou falar um pouquinho do que acontece lá.